Boa tarde. No vídeo de hoje, eu quero responder uma das perguntas que vocês fizeram ali no grupo de WhatsApp. Vocês queriam compartilhar experiência em relação à prescrição de testosterona transdérmica, tá? Vocês já sabem que a grande indicação do uso da testo hoje em mulheres são aquelas mulheres ali na transição menopausal ou até que já têm um diagnóstico estabelecido de menopausa e que apresentam desejo sexual hipoativo quando a gente exclui as outras causas dessa condição clínica, tá? Nós podemos iniciar, quando a gente fala de dose de testosterona para mulheres, a gente pode iniciar entre 1 miligrama a 5 miligramas. Eu, na Diessa, inicio com 2 miligramas por dose e vou ajustando de acordo com o que eu vou percebendo daquela mulher, tá? Eu também prefiro utilizar a base de Pentravan em relação à base gel. Por quê? Porque a absorção do Pentravan é melhor. Então, eu consigo iniciar com uma dose um pouquinho menor de testo, porque a absorção da minha base é melhor com o uso do Pentravan, tá? As farmácias que eu sugiro aqui em Porto Alegre, né? Porque você sabe que testosterona só tem manipulada nessa posologia, nessa dose que a gente está falando, a gente não tem uma formulação pronta, vendida na farmácia, então aqui é uma das pouquíssimas exceções em relação à manipulação de hormônio que a gente faz. Já falei sobre isso, né? Estradiol a gente tem para vender, progesterona ou progestagênio a gente tem para vender, mas pensando em testosterona, a gente não tem para vender na farmácia pronta. Então, aqui para mulheres eu preciso manipular, tá? Existem várias possibilidades de manipulação. Tem algumas que são em pump, que aí tu aperta assim, né? E sai o pumpzinho com a dosagem que tu estás prescrevendo. Tem algumas que são em clique, que tu gira assim e até sai um pouquinho menos que 1 grama de Pentravan. Então é um pouco menos para paciente espalhar, né? Em relação à dosagem. Mas via de regra, as farmácias aqui de Porto Alegre eu acabo prescrevendo assim: testosterona, base 2 miligramas por pump e Pentravan 1 grama por pump. Por quê? Porque cada pumpzinho vai sair 1 grama ali do Pentravan e sai já com essa dosagem de 2 miligramas em cada dosagem, tá? Costumo pedir um frasquinho com 30 doses, se a farmácia manipula para 60 também já facilita a vida da paciente, mas eu só prescrevo de 60 quando ela já está com a dose estabelecida. Como eu vou reavaliar essa mulher, eu vou iniciar e vou reavaliar em 30 dias, eu prescrevo uma dosagem de 30, porque se eu precisar fazer ajuste de dose, eu consigo já ajustar sem que ela perca essa medicação se o frasco estiver para 60, tá? Então, esse é um cuidado que eu tenho pensando em economia de dinheiro aí dessa manipulação dessa mulher. Como é que eu sugiro que ela utilize? Aplicar um pump 1 vez por dia, pele seca e limpa, normalmente depois do banho. Regiões mais indicadas, região de abdômen inferior, coxa, nádega, se fala também em panturrilha, se vocês lerem tá correto, tá? A área entre 1 e 2 palmos, então mais ou menos, né, esse espaço aqui de 1 a 2 para ela poder aplicar. Sugiro o uso pela manhã, no mesmo horário, e sugiro alternar o local de aplicação. Isso não é um consenso absoluto, mas a gente sabe que pode haver em algumas mulheres uma sensibilidade com um pouquinho mais de pelo no local. Então, eu tenho esse cuidado sempre de sugerir essa alternância aí de local, tá? Oriento que ela deixe secar antes de vestir a roupa, né? É óbvio. E essa é a minha prescrição inicial, tá, gente? Como é que eu faço com essas mulheres? Eu reavalio em 30 dias para avaliar efeito colateral, já fazer uma análise de resposta. Se precisar fazer um ajuste de dose, eu já faço nessa revisão de 30 dias, tá? Aumento um pouquinho aí essa dosagem, caso ela não tenha tido nenhuma resposta. Lembrando vocês, então, que eu já falei que a literatura nos permite aí essa oscilação de dose da testo de 1 a 5 miligramas, as doses estudadas aí para essa condição clínica, e eu acabo iniciando com 2, como eu falei para vocês. Se vocês forem utilizar algum veículo em gel alcoólico, é importante vocês lembrarem que a absorção dele é muito menor quando comparado ao Pentravan. Pentravan absorve 50 a 60% da medicação, 63%. Quando eu uso ali o gel alcoólico, 9 a 14%. Então a absorção é bem menor, por isso que quem for prescrever em gel alcoólico, a farmácia da minha cidade só tem gel alcoólico.
tem que começar com uma dose um pouquinho maior aí de testosterona em função dessa absorção reduzida, tá? Lembrando vocês que se essa mulher não tiver uma resposta satisfatória nos primeiros 6 meses, até 6 meses de ajuste de dose e tentativa do uso da testo transdérmica, a gente não tem indicação de fazer a manutenção. A gente suspende porque ela não respondeu ali a nossa terapia, tá? Paciente bem adaptada, por quanto tempo podemos manter? Os estudos falam aí em até 2 a 3 anos de segurança com o uso, ok? Dosagem de testosterona no acompanhamento. Eu doso antes da prescrição, né? Isso aqui também não é um consenso absoluto, mas vários guidelines e várias sociedades recomendam, então é a minha conduta no dia a dia, como eu faço. Eu doso uma testo basal e eu repito ela em 3 meses. Alguns locais falam a repetição em 1. Eu reavalio em 1, vejo como ela está, avalio resposta, vejo efeito colateral, faço ajuste de dose se precisar, mas acabo redosando ali para ter um acompanhamento dessa dosagem de testosterona em 3 meses, tá? Que é a recomendação aí de alguns guidelines também. A partir de quando um nível de testosterona poderia ser considerado suprafisiológico, porque o objetivo aqui, utilizando para mulheres, é que a gente mantenha ele num nível adequado para a mulher e não suprafisiológico. A gente não tem um consenso absoluto, mas a maioria dos locais, das referências, consideram aí um limite superior da normalidade entre 70 e 85 mg por decilitro. Eu acabo utilizando o valorzinho maior ali de 85 como um valor de referência, tá? Lembrando vocês que a gente não dosa a testo para acompanhar melhor a clínica. Isso é a paciente que vai verbalizar, a clínica é soberana. Aqui a gente faz a dosagem para acompanhar se ela não está fazendo um nível suprafisiológico, tá? Qual é a testo que a gente dosa aqui para acompanhar? Testo total, ok? Essa é a forma como eu faço, essas são as recomendações normalmente das bibliografias, né, que eu utilizo para fazer essa prescrição. Então, eu vou deixar esse arquivo para vocês aqui embaixo desse vídeo para vocês também terem acesso, ok? Um beijo e até a próxima! Oi, gente! Se vocês gostaram desse conteúdo, ele faz parte do módulo Como Eu Faço da plataforma HV Paramédicas. Nesse módulo, a gente coloca várias dicas ali, bem de vida real, direto ao ponto, justamente respondendo às dúvidas que as médicas HV mandam, tanto no privado quanto no nosso grupo de discussão. Deem uma olhada aqui na legenda que tem um recado super importante em relação à plataforma HV Paramédicas para vocês. Um beijo e esperamos vocês lá!